Graça no Senhor Jesus. Depois de uma viagem para ver meus filhos, meus netos, minhas noras, agora estamos de volta. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você começa a fazer as coisas? E como é que você termina? Esse texto que nós vamos ler, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, vai nos contar a história de Salomão, a partir desse versículo. E eu vou ler somente o versículo 1, que diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Observe algumas coisas importantes nesse versículo. A Bíblia diz que Salomão fortaleceu-se no seu reino. Isso significa que ele foi reconhecido pelo povo após a morte de Davi como aquele que de fato deveria substituir Davi. Significa que ele estava desempenhando e fazendo um bom reinado. E a Bíblia nos fala também que além dele se fortalecer, ele fez inúmeras coisas em Israel. Mas qual era a questão do sucesso dele? O que ocasionava esse sucesso dele? Porque a Bíblia nos fala que ele se fortaleceu, mas diz quem o fortaleceu. E nesse versículo diz: o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Deus era com ele e foi Deus que o engrandeceu de uma maneira muito grande. Veja, a razão do fortalecimento, a razão de tudo que Salomão foi por causa de Deus. Foi Deus que deu a esse homem a sabedoria que nenhum outro ser humano já teve nessa terra, nem reis, nem próprios sábios. Ninguém teve a sabedoria que Salomão teve. Mas não foi só isso. Quando ele pediu isto a Deus para que pudesse governar o seu povo, Deus deu a ele entendimento, Deus deu a ele a sabedoria, mas Deus deu a ele a riqueza, Deus deu a ele todas as coisas. Salomão começa bem porque ele tem um coração devoto a Deus. A Bíblia diz que nesse texto mesmo do capítulo 1, ele oferece inúmeros sacrifícios para Deus. Ele entende que o seu pai foi vitorioso e abençoado, e por isso ele traz para si esta questão da vida do pai, que era exatamente uma harmonia muito grande com Deus. Salomão não estava baseado em vaidade, em nada disso. Ele estava baseado diante de Deus na adoração e no desejo de reinar sobre o povo de uma maneira que aquele povo pudesse realmente crescer e respeitar o próprio rei. O pedido dele a Deus, no sonho que ele teve, foi um pedido sem qualquer vaidade, sem qualquer orgulho, sem qualquer pretensão particular para si. E é exatamente assim que devemos começar as coisas. Não pensando em nós, mas em abençoar alguém. Salomão queria abençoar o seu povo. Salomão disse que ele não passava de um menino e por isso ele precisava exatamente de coisas de Deus para que pudesse então governar bem. E isso é algo muito importante. A gente saber que inúmeras coisas nessa terra nós não damos conta de fazer. E que nós precisamos de uma ajuda externa. E essa ajuda externa tem que ser do Senhor. Quanto mais perto o seu coração estiver de Deus, mais Deus vai te agraciar. Mais Deus vai te abençoar. Porque o engrandecimento aqui de Salomão não foi produzido por ele, mas produzido pelo próprio Deus. E isto foi algo de maneira muito grande na vida de Salomão. Comece bem as coisas, faça bem as coisas,
tenha um coração devoto a Deus, tente servir, que o pensamento de Salomão não era servir as coisas para ele, mas ele servir ao seu próximo. Seja assim no seu trabalho. Não procure simplesmente pensar no trabalho como tendo algum lucro, mas tendo a possibilidade de fazer algo bem feito e para abençoar a vida dos outros ou a empresa onde você trabalha. Assim também quem estuda, estude e esmere-se no fazê-lo. Faça bem feito. Isso é muito importante. Agora, muitas pessoas que começam bem não terminam bem. E isso é o que nos chama atenção na vida de Salomão. Todo segundo Crônicas, como também segundo Reis, vai falar a respeito disso. De como o coração de Salomão começou a ser seduzido pelas mulheres, ser seduzido talvez pela riqueza, pela grandeza, pela importância que ele havia tido diante das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. O coração, ele é a sede das coisas boas, mas também é a sede das coisas ruins. O coração pode ser enganado, e enganado por nós mesmos, pelo aquilo que nós desejamos e pelas vaidades que sucedem na vida. Davi teve um aspecto disso na sua vida, nos meados da sua vida. Davi errou, Davi cometeu adultério, Davi caiu. Mas é interessante que Davi levantou. O término da vida de Davi foi um término abençoado. Ele conseguiu fazer com que o reino crescesse. Demonstra no final da vida dele realmente que ele manteve-se fiel a Deus. Não foi só no início, mas no término da sua vida. Entretanto, Salomão não foi assim. Salomão foi seduzido. E Salomão quis mais e mais. A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres. Ou seja, ele foi seduzido pelo prazer, pelo desejo, pela sexualidade. E por causa disso ele foi caindo, até mesmo levantando altares a outros deuses para suas esposas. E o final da vida de Salomão não foi bom, ao ponto que quando ele morre e o seu filho o substitui, o reino se divide. Ou seja, ele não deu muito para o seu filho no sentido de valores, no sentido de vida com Deus. E o que Davi fez? Davi fez exatamente isso, por isso Salomão no início foi bênção e o seu filho foi uma tristeza. Por isso eu gostaria que você pensasse, como é que está a sua vida? Você começou bem na igreja? Você começou bem com Deus, na sua devoção, na sua vida íntima com Deus, e de repente desanimou-se? De repente permitiu que outras coisas tomassem o lugar de Deus no seu coração? Como Salomão permitiu, os prazeres da vida? Comece bem, meu filho, mas termine bem. Assim é por onde você trabalhar. Você começou bem, até o último momento, termine bem, porque você será reconhecido. Na escola, começou bem, termine bem. Relacionamento, começou bem, isso eu falo de solteiros, do namoro, termine bem. Tudo na vida, até o momento da nossa morte, que nós vamos terminar todas as coisas nessa terra, nós temos que terminar bem. Isso é muito bom, porque o lugar para onde nós vamos, que é os céus, sem sombra de dúvida, vai nos cobrar essas coisas aqui na terra. E se nós terminarmos bem, com certeza vamos gozar de grande graça de Deus na eternidade. E aqui nós já gozamos, porque foi isso que Salomão teve aqui na terra. Deus era com ele e Deus o engrandeceu. Deus pode te engrandecer, mas não deixe o engrandecimento dominar o seu coração, de maneira alguma. Sirva a Deus, adore a Deus, dedique a sua vida a Deus durante o início, mas até o final. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.